Oi, que legal ver vocês entrando. Dani, super beijo. Oi, que legal ver o pessoal entrando. Vamos chamar aqui a doutora Lu para entrar, para bater um papo com a gente sobre como se preparar para engravidar. Oi, Lu, Oiê! querida. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Que Que saudade. delícia! Tá aqui saudade de você. Quero ver você logo aqui no consultório. Você, É. ai, uma querida. Quanto tempo você é minha paciente? Nossa, Lu, eu acho que desde os 20 anos, faz 10. Coisa pouca, coisa pouca. Eu falo É. que, nossa, eu acho muito especial isso, porque a gente vê literalmente vocês crescendo, né? Casando. Ano passado, eu lembro que você me contou. Então, assim, tão especial, né? A gente vê literalmente Sim, as coisas acontecendo. Não, muito, muito muito. gostoso. Amei E também, acho que é um tema super bacana de a gente conversar. Então, muito legal. O pessoal aí tem a doutora Lu linda aqui. Vocês que são lindas, gente. Adoro vocês. Só gratidão. Só agradecer mesmo vocês A pelo. gente que agradece o seu carinho. Eu até estava conversando com a minha irmã antes, ela falou: Ai, a Lu é tão querida. É Ai, super legal ter esse contato assim com você e o quanto você apoia, né? Você viu a Baby Me nascer, deu super várias ideias, né? Aliás, e eu acho legal também contar para o pessoal que você foi a que mais me incentivou a fazer o presente que hoje você que dá para os seus pacientes, né? Que tem os bebês. olha, E quem não sabe, o body da Trina que a gente fez com os pezinhos foi a Mayara que fez. Eu tive a ideia, falei, eu quero dar um presente. Falei, você topa fazer? Você acha que é viável? Ela falou, lógico, doutora Lu, que dá pra gente fazer. Olha, o sucesso que faz. Todos ah, que bom. amam. E é engraçado que quem não teve o body, porque a gente fez o body faz mais ou menos um ano, fala, eu quero engravidar de novo, só para ter o body, doutora Lu, porque muita sacanagem, eu também quero, não tive. Então, assim, olha, a culpada do body é a Mayara, tá Ah, bem? que bom. Que Queridos, a bom. Mônica, Aliás, aliás, tá chegando o carregamento semana que vem, tá? você viu que a gente trabalha, né? Que o negócio não para. A Não gente vai para de. manda mais body, é uma loucura, é uma loucura. Mas é uma maneira, eu falo que o body é uma maneira até da gente agradecer, porque eu falo que ser obstetra é como se a gente recebesse um maior presente de alguém, né? Então, imagina, vocês dão para nós a confiança de entregar o melhor presente da vida de vocês. Então, nada mais justo do que a gente dar um presente que é uma recordação para sempre, que são as pegadas, a primeira pegada do seu A filho. primeira a pegar. E a gente fica super Muito legal. lisonjeado por fazer parte disso. É o que eu mais amo, né? São as crianças e poder desenvolver isso foi incrível, Lu. E eu fico muito feliz quando vocês pedem de novo, porque eu vejo o sucesso. A qualidade é uma delícia também que tem isso, porque o body, o tecido, né, que é gostoso, porque bebezinho precisa de um tecido macio. Então, vocês têm esse cuidado de ser um produto de qualidade, bom, né? E Sim. tudo ser gostosinho de usar. Então, é É, legal. Eu só agradeço mesmo, carinho. eu que Amo, amo. agradeço a você. Então vamos lá, doutora Lu. Vamos lá. Como eu vou me preparar para engravidar? Aqui a gente está no planejamento. A gente está meio que numas mudanças, tem apartamento ficando pronto. E a nossa ideia é engravidar mais para o finalzinho do ano que vem. Então, praticamente eu tenho um ano. E aí, o que eu tenho que fazer? Me ajuda. Vamos lá, vou te ajudar. Primeiro de tudo, quando me fazem essa pergunta aqui no consultório, eu pergunto para a paciente: você sabe como funciona seu ciclo menstrual? Parece uma pergunta meio boba, né? Meio básica, mas não é. Porque, primeiro de tudo, se essa paciente ela ela usa anticoncepcional, ela tem um ciclo bonitinho de 28 dias regrado, mas talvez esse não seja o ciclo dela real, né? Não seja um ciclo tão bonitinho. Ele acontece assim por causa do anticoncepcional, né? Então eu só vou saber como é seu ciclo de verdade quando você parar
de usar o anticoncepcional. E daí eu vou saber como ele funciona. Quando a gente aprende lá no colégio, né, que nosso ciclo menstrual é mais ou menos de 28 dias e que a nossa ovulação acontece lá no 14º, isso é porque a maioria das mulheres tem um ciclo assim. Mas não está errado você ter um ciclo, de repente, de 30 dias ou 32, ou ele oscilar entre 28 e 32. Então, isso pode acontecer. E daí, o seu dia da ovulação muda. Então, a Uhum. coisa mais importante é você entender como funciona seu ciclo sem anticoncepcional. Então, mais ou menos funciona assim. Se eu menstruar, sempre considero o primeiro dia da menstruação, aquele primeiro dia de sangue, sangue, porque às vezes a gente tem aquela borrinha de café, não considera isso não, considera sangue, sangue, como dia 1. Do dia 1 até o dia da ovulação, esse primeiro período, ele é variável, depende de mulher para mulher. Do dia que eu ovulei até o dia da outra primeira menstruação, isso é fixo, dura 14 dias. Ou seja, uma paciente que tem um ciclo de 28 dias, 28 menos 14, eu ovulo no 14º. Uhum. Eu falei que você pode ter um ciclo de 30. Daí, 30 menos 14, você ovula no 16º. Se você tiver um ciclo de 32 dias, 32 menos 14, entendeu? E assim vai. E daí, assim, vamos considerar, então, lá o 14º dia da ovulação. Eu sei que o espermatozoide vive 3 dias e o óvulo vive 2 dias. Então, eu considero 3 dias antes dessa provável ovulação, eu estou fértil, e 2 dias depois dessa provável ovulação, eu estou fértil. Então, eu falaria do 11º ao 16º, considerando o 14º ovulação, Uhum. tá? Daí a paciente chega para mim e fala assim, mas doutora Lu, eu tenho ciclo às vezes de 30 e às vezes de 28. Como que eu faço? Eu pego o meu menor ciclo, considerando 28 dias, né, que é o ciclo mais curtinho. Então, ponho lá, 14º dia da ovulação. Lembra que é sempre o ciclo menos 14, tá? Uhum. Pego o maior ciclo dessa paciente, 30 dias. Então, ela ovula no 16º. Daí eu pego o menor ciclo e ponho 3 dias antes, 11º. Eu pego o maior ciclo, ovulação 16º, e ponho mais 2 dias, 18º. Então, eu diria que do 11º ao 18º, para uma paciente que tem um ciclo de 28 a 30 dias, se ela tiver relação, não precisa ser todo dia, porque eu sei que às vezes é complicado, estresse, tudo. Mas pelo menos dia sim, dia não, nesse período, a gente está dando uma cobertura legal do período fértil, né? Uhum. E daí a outra pergunta, às vezes é assim, ai, Lu, eu quero engravidar. Então, assim, e daí eu vou te fazer essa pergunta. Então, você quer engravidar, você me falou, meu planejamento, Lu, é 1 ano, porque tem apartamento. E geralmente é isso que tem que fazer mesmo. Daí eu te pergunto assim, tudo bem se você parar o anticoncepcional agora, por exemplo, se você estivesse tomando anticoncepcional, e se de repente você engravidar agora? Ok. Se você. A sua resposta fala assim, Lu, agora não. Eu acho que agora vai ter meu apartamento, vai ficar muito corridinho, então eu vou te falar, então, segura ainda, continua tomando anticoncepcional. Então, sempre é uma pergunta muito importante que eu faço, mas que vocês façam a vocês mesmos. Se acontecer, vai ser complicado nesse momento? Se a resposta for sim, continua usando o método contraceptivo da sua escolha. Seja o convencional, seja a tabelinha, seja um DIU, né? E daí a outra pergunta é, tá bom, então eu já decidi que a partir de agora liberei para engravidar. E eu já vi, ó, Mayara, que a torcida para você engravidar tá grande. Tem É, a gente que família tá na é, torcida aqui. tem gente que é sobrinho. Já vi aí que o É. pessoal tá animado. Animem mesmo, viu? Podem falar todo dia que eu animo daqui, vocês animam dali, daí, tá bom? Daí, exatamente o que fizeram agora a pergunta. É isso mesmo eu ia te perguntar também. Então me pergunta você. Quanto tempo antes, então, eu devo parar de tomar o anticoncepcional? Pergunta é maravilhosa. Então, sempre lembra da perguntinha que eu fiz. Tudo bem se você engravidar agora, porque se você parar o anticoncepcional e engravidar agora, pode acontecer. Então, essa pergunta tem que ser assim: olha, Lu, eu queria engravidar em dezembro, seria meu planejamento, mas se eu engravidar agora,
já tá tudo mais redondo, então tá tudo certo. Tudo bem engravidar. Então, pode parar o anticoncepcional. Porque eu vou precisar descobrir como é seu ciclo. Ele pode ser um ciclo bonitinho, como ele pode ser um ciclo bem maluquinho. E daí eu tenho tempo para mais ou menos saber como funciona o seu ciclo. Então, Uhum. se tudo bem, se a resposta for ok, se eu engravidar, eu acho que parar uns 3 meses antes seria bacana, Tá. tá? Mas isso depende de paciente para paciente. Porque tem paciente, às vezes, que tem uma patologia que a gente chama ovário policístico. E quando a gente para de tomar o anticoncepcional, essa paciente que tem ovário policístico, ainda por uns 3 meses o ciclo fica bom. Mas Uhum. depois ele começa a dar uma complicadinha. Então a gente precisa conhecer também cada caso para eu saber. Então, assim, poxa, essa paciente talvez quando parar o anticoncepcional, esse ciclo pode dar uma bagunçada e eu vou querer que ela engravide logo. Ela para o anticoncepcional e ela engravide que ainda o ciclo tá legal. Então, essa paciente eu vou falar, para engravidar. Tá. Então, o legal da medicina é isso, né? Eu poder É, saber cada pessoa, conhecer cada paciente e a partir daí poder indicar o que ela tem que fazer, né? sim. É, cada um. Também algum. Cada corpo reage diferente também, né? Isso que. Exato. E cada método, né? A gente falou de contraceptivo, mas, por exemplo, DIU, né? Um outro método que muitas pacientes usam. O DIU, se for um Mirena, que é um DIU hormonal, esse eu peço para ela tirar pelo menos uns 2 meses antes de engravidar. Porque como ele Uhum. libera um hormônio que deixa o endométrio, que é. Eu tento, como eu posso explicar para vocês? O endométrio é como se fosse o ninho que a gente prepara todo mês para receber o bebê. Então ele prolifera como se fosse um ninho. E daí eu faço uma analogia que o útero se prepara para receber o bebê todo mês. E quando ele não recebe, ele chora É, lágrimas de sangue em forma de menstruação. Então, o Mirena, ele deixa esse endométrio, que é esse ninho. Vai, eu tô colocando entre aspas, porque é uma analogia que eu não faço, tá? Ele deixa esse ninho mais fininho. Então, eu gosto que a paciente que use o Mirena tire esse DIU antes, pelo menos uns 2 meses antes, e cicle pelo menos 2 vezes, para deixar esse endométrio proliferar um pouco, para facilitar a implantação do bebê. Mas é uma coisa, Lu, isso não está no livro. O livro diz, pode tirar em 20. Muitos aham. médicos dizem, não tem problema. Eu não falo, ai, cicla umas 2 vezes, vamos ver como está seu endométrio, e daí libera para engravidar, no caso do Mirena. Sim. O DIU de cobre já não tanto, porque ele não vai mexer tanto nesse endométrio. Mas o Uhum. Mirena, então, por isso que cada método é de um jeito. Ah, legal. Lu, eu tenho lido muito também sobre a mãe se sentir bem, estar um pouco mais magra. Por que que às vezes acontece disso? Da mãe entra pensando em engravidar, já começa a emagrecer e engravida logo de cara. Pois é, você sabe que isso, eu falo que. Por isso que nós mulheres, e eu me incluo, porque eu engravidei também mais tarde, a gente fica engravidando mais tarde, cada vez mais tarde, cada vez mais tarde. Porque a gente quer primeiro. Primeiro a gente quer apartamento, depois a gente quer que a nossa profissão esteja estável, depois a gente quer ficar magra, depois a gente quer ter muito dinheiro, a gente quer um monte de coisa, depois a gente quer um filho, né? Aham. E querida, outro dia falou para mim, falou assim, sabe, doutora Lu, sempre que vem um bebê com um pãozinho debaixo do braço. Eu achei tão bonitinho, né? Porque, e é verdade, o filho dá uma força tão enorme pra gente conseguir conquistar Uhum. o que a gente quer, que a gente não tem que ficar colocando tantos empecilhos. Mas isso é a mulher moderna, eu me incluo também nesse mundo mulher moderna, que a gente coloca, quero trabalho, quero o emprego, eu quero o apartamento e eu quero estar magra. É, Acontece que, às vezes, é difícil emagrecer numa pandemia, quando a gente está mais estressada, daí fica mais complicado. Então, eu falo que às vezes fica mais fácil eu cuidar de vocês grávidas, porque eu vou ver vocês todo mês. Eu pareço boazinha, mas na gravidez, às vezes eu sou quem está aqui, que eu já vi algumas mesmo. pacientes. Ah, a doutora Lu não é tão boazinha assim, porque quando engorda, a doutora Lu dá umas broncas.
Daí, então eu pico no pé, eu falo, bom, tem Nutri que trabalha com a gente, que ajuda a gente também com a parte nutricional. Então, assim, eu acho que é óbvio que a gente quer engravidar mais magra, é lógico, mas não pode ser um empecilho para você não engravidar por isso, né? Então, deixa que a gente cuida. A gente cuida Sim. disso. Que a preocupação é, mas será que eu vou desenvolver um diabetes gestacional, uma hipertensão decorrente ao meu peso? E não necessariamente. Eu tenho pacientes extremamente magras que tiveram diabetes gestacional porque ela tem uma predisposição genética a isso. Uhum. A mesma coisa é a hipertensão, né? Se ela não for uma hipertensão crônica, uma doença hipertensiva específica da gravidez. Então, o estar gordinho não significa necessariamente que eu terei essas patologias. Então, por isso que o peso é só a parte estética mesmo. E a gente cuida na É. gravidez. Isso mesmo. Eu li esses dias, eu achei muito interessante que na gravidez a gente não engorda, a gente ganha peso, porque além do bebê ali crescendo, acho que o corpo muda muito, é muito hormônio, é água, é o sangue que aumenta, né? A gente aumenta a volemia, né? Então, eu falo que o melhor spa do mundo é o spa tenha filhos. Porque é o único momento que perde 6 quilos em poucos minutos. Na verdade, no parto, imediatamente após o parto, eu perco mais ou menos 6 quilos, incluindo peso de bebê, placenta, líquido amniótico. Mas não se pesem pós-parto imediato, porque muitas vezes a gente emacia muito depois do parto, independente se for parto normal ou se for cesárea. Então, às vezes eu vou me pesar e falo assim, nossa, não perdi nada. Eu falo, deixa que eu peso uma semana, 10 dias depois do parto, mas vocês vão ver que vocês perdem 6 quilos, é essa continha de perda de peso imediatamente após o parto. Daí eu Uhum. digo que 10 quilos é facinho de perder. Em 40 dias, tranquilo, dá para perder. Se você engordar no máximo 12, em 3 meses você elimina esses 12 quilos com certa facilidade. Uhum. Agora, eu já vi a Fabi que ela colocou que eu dei uns puxões de orelha de vez em quando. É. E aí, assim, tudo que você engordar a mais que 12 quilos são aqueles quilinhos que vão ser difíceis de perder. Uhum. Então, eu sempre fico meio no pé. Vou chegar a 12. Quando tá chegando, eu falo, poxa, olha, o que você aprontou nesse mês? Então, a gente consegue, às vezes, saber o que a paciente está fazendo, não está fazendo tão corretamente para poder dar uma ajustada na dieta e ajudar que não seja um ganho de peso tão enorme mesmo. Mas eu adorei essa história que a gente não ganha peso, né? Assim, na verdade, a gente está. É, a gente não engorda, a gente só ganha, né? Não engorda, eu gostei disso, não engorda, só ganha. É, Ganha porque a gente consegue eliminar depois. É possível. sim. Uhum. Legal, Lu. Bom saber. É, acho que tem muita gente que fica com dúvida em relação ao peso mesmo, que é uma grande preocupação, né? Sim. E outra coisa que eu queria te perguntar sobre o ácido fólico. É, andei lendo bastante, agora, né, não vai ter jeito. Fazer essa Não, jornada materna vai ser muito legal. E eu tenho lido bastante que o ideal seria começar até 3 meses antes, né, de engravidar. sim, isso é real. E, aliás, quando você fala, Lu, eu tô lendo muito, eu adoro, meus pacientes sabem que eu adoro que vocês leiam, que vocês tenham acesso às informações, porque a consulta fica muito mais gostosa. Todas as grávidas que são meus pacientes sabem que eu gosto que façam um caderninho escrevendo as dúvidas, porque fica muito mais fácil de a gente tirar. Meu WhatsApp, você sabe disso, é disponível 24 Nem horas. grávida eu já fico mandando um monte de mensagem, imagina grávida. Mas para mim é um prazer, o WhatsApp não me atrapalha, ele é mudo para eu poder sobreviver. Então, na hora que eu paro de atender, eu vou e vou respondendo todas as dúvidas. Então, é importante ler, se informar, tirar as dúvidas, para que você também conheça o médico que está te atendendo e você consiga entender, será que esse médico, ele atende todas as minhas expectativas como gestante e tudo aquilo que eu idealizei para o meu parto e para a minha gestação. Em relação ao ácido fólico, o ideal sim, tomar 3 meses antes. Antes a gente só tinha de fato o ácido fólico, então a gente dava ácido fólico 5 miligramas. Só que agora a gente tem
o produto de degradação do ácido fólico, que é o metilfolato, que já é o que exatamente a gente precisa na dose correta para o desenvolvimento do bebê. Então, vocês vão estar ouvindo muito a gente falar que atualmente a gente tem dado o metilfolato ao invés de dar o ácido fólico. Uhum. Na verdade, não é a mesma coisa, que é o produto de degradação, né, do ácido fólico. Então, daí você vai tomar a dosagem correta e o ideal é usar 3 meses. Mas Uhum. acontece que algumas pacientes não programam a gestação assim, que nem você está programando, Acontece. todo mundo programa. E daí, às vezes ela vem aqui e fala assim, ai, doutora, eu tô super angustiada porque eu engravidei sem querer e eu não tomei ácido fólico. Será que o meu bebê vai nascer com um problema? E olha que bacana, aqui no Brasil, há muitos anos já, o governo coloca ácido fólico na farinha. Por quê? Porque muita gente não tem condições de comprar ácido fólico. A gente está falando, né, de uma medicação que tem um custo e que às vezes não tem a oportunidade, porque a gente acha, imagina, não é uma medicação cara, mas a gente está falando de uma população brasileira enorme, né? Sim. E não pode, às vezes, se alimentar com legumes, frutas, né? E alimentos que tenham ácido fólico. Então, é colocado o ácido fólico na farinha justamente para que esses bebês que nasçam sem essa reposição prévia não nasçam com malformação de tubo É. neural, realmente, que é uma formação que o ácido fólico previne. Então, não se preocupem, se você não tomou ácido, provavelmente você está ingerindo tanto em legumes, verduras, como na própria farinha, por adição externa aqui no Brasil. Muito legal. Essa da farinha eu não sabia. É, é legal, acho que até por parte do próprio governo mesmo, né? Já Sim, de dá proteção esse. das nossas crianças, Sim. com Só com a certeza. alimentação mesmo eu não consigo essa quantidade que seria necessária para tudo ficar bem ali com o bebê. Se você tiver uma alimentação super regrada, até consegue. Vou te dizer que não é uma coisa que seja impossível, não. Mas é que se você pode repor, melhor. Melhor para o bebê, mas não tenha angústia. Eu falo que com as informações é muito bom, porque a gente tira, né, todas as dúvidas, mas ao mesmo tempo ela também enche a gente de culpa, né? Às vezes, de ai, não estou tomando, eu esqueci. Outra coisa, o ácido fólico não é que nem o anticoncepcional, se você esquecer um comprimido, eu tenho que tomar 2 no dia seguinte. Não, é uma vitamina, né? Então, fiquem em paz se esquecerem. Se tomar, melhor 3 meses antes, mas se não tomar, não carrega essa culpa. Eu até faço Uhum. também uma brincadeira no consultório e falo assim, porque você está tentando engravidar, né? Então, daí você fala assim, ai, doutora, eu estou tentando engravidar, então assim, eu não vou beber, eu não vou fazer exercício, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu estou tentando engravidar. Daí passa 1 mês, você não engravida. Passa 2, você não engravida. Passa 3, você não engravida. 6 meses, você não engravida. E daí você deixou de fazer um monte de coisa que faz parte da sua vida e que te dá prazer, porque você está tentando engravidar. Então, assim, eu falo que tudo que você faz antes de engravidar, sem saber que está grávida, e sem a cegonha, que sou eu no caso, saber que você estava grávida, Deus perdoa e a cegonha também, tá? Então, não pare a sua Caramba. vida por causa que estou tentando engravidar, porque senão você vai deixar de fazer coisas que te dão prazer para poder, porque estou tentando engravidar, e isso pode às vezes demorar um tempo, né? Então, continua vivendo, continua fazendo tudo. Quando você engravidar, daí a gente vai ver como que tá a sua saúde, como que tá a questão do crescimento do bebê, e daí a gente vai orientando. E a orientação não é igual para todo mundo. Então, tem paciente que eu vou falar, olha, esse tipo de atividade física eu não quero que você faça, porque ela tem alto impacto. Então, aumenta o risco do saquinho gestacional desprender. Outras pacientes vão falar, não, a atividade física que você faz, tá tudo certo. Ou vamos mudar um pouquinho. E é engraçado que vocês vão ver que no final da gestação eu mando as grávidas fazerem muito exercício físico para entrar em trabalho de parto. E no É. começo eu sou mais chata com exercício físico. Então, que loucura, aquele barrigão. E eu tô falando, vamos lá, nada de ficar em casa, vamos fazer exercício. E no comecinho eu vou falar, tira o pé do acelerador. Mas é porque a questão está lá fixando no endométrio, ainda ser muito pequenininho, e o risco de abortamento que existe a 12 semanas. Entendeu? Opa, deu uma falhadinha aqui para mim. Voltou. Mas já voltou. Acho que já voltou. Voltou. Já voltou. E... Lu, eu Então, acho que também. Desculpa, pode continuar. pode falar, pode falar.
Não, eu ia falar que não é muita novidade, mas o cigarro, o álcool também, tudo dá uma interferida, né? Então, eu vou falar assim, e isso é a questão da que eu falo, toca a vida, toca a vida. Agora, cigarro e álcool, eu não falo que isso não é bom, não, nem na gravidez e nem fora dela, né? Exatamente. Eu acho que não é Óbvio, muita novidade, não. não é novidade. Então, assim, não abuse de álcool, não fume. Isso uma orientação, seja na gravidez ou fora dela. A Gabi Dermato tá aí, isso também faz mal para a pele, entendeu? Então, gente, para que fumar? Você pega a pele da paciente tabagista, você vê que é muito diferente de quem não fuma, né? Então, cigarro não é bom nem na gravidez e nem fora dela. E na gravidez ainda tem um problema maior, que na gravidez do cigarro pode dar, o bebezinho pode não crescer. Então ele tem o que a gente chama de crescimento restrito, fica um bebezinho pitoquinho, pequenininho, que não cresce, por causa do cigarro. Então o cigarro de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas isso não só na gravidez, mas fora dela Da também. vida, É, com certeza. não deveria. É. Ai, Lu, acho que aqui com as minhas dúvidas, não sei se você tem alguma Falar consideração mais final. coisa, Pode porque falar, que tá ótimo aqui, a tem minha coisa. consulta. Eu tenho medo depois do Instagram ele me bloquear, mas vamos lá. Uma outra coisa que me perguntam é: doutora Lu, que exames eu preciso fazer para poder engravidar? Daí eu falo assim: olha, os exames básicos a gente faz para você tentar engravidar, a gente faz as sorologias, vê se você está com anemia ou não, vamos ver glicemia, né? Tiroide. Engraçado que tiroide, às vezes, tem um valorzinho lá da tiroide que a gente olha, e às vezes ele não tá tão bom. E às vezes eu tenho que controlar essa tiroide só para ela engravidar. Então, a tiroide, ela é muito, muito importante. A nossa glândula fica aqui no pescoço, a nossa glândula mãe, e ela interfere muito para você engravidar ou não. Então, a gente tem que ficar muito atenta a esse hormônio. Tem outros hormônios também, como prolactina, que a gente tem que ver, que é um hormônio que a gente produz na amamentação, e daí nosso corpo entende como se a gente estivesse amamentando e a gente não deveria engravidar. Mas quando a gente está muito estressada, às vezes a prolactina sobe. Então a gente também precisa contornar essa prolactina. Então, exames básicos a gente faz antes para saber se está tudo bem. A gente pede, às vezes, para ver como que está a vacinação, com as sorologias eu consigo dar uma olhadinha, né? Então, vacina da gripe é legal sempre fazer, principalmente agora com Covid, né? Que é um diagnóstico diferencial. A vacina da hepatite B, a vacina da rubéola, que é uma tríplice, que a gente chama MMR, que é rubéola, cachumba e sarampo. Mas se eu, por acaso, tiver uma alteração, desculpa, não tiver sido vacinada para a rubéola, se eu me vacinar, eu tenho que ter muito cuidado, porque ele é com vírus vivo. Então, eu não devo engravidar. Dizem que um mês, eu, Lu, chata, 3. Eu falo, espera 3 meses para engravidar depois da vacina da rubéola, porque o vírus é vivo, né? É atenuado, mas vivo. Então, se tiver que repor... E a vacina da rubéola eu tenho que, teoricamente, fazer um reforço de 10 em 10 anos. A outra vacina seria a DPTA, que é tétano, difteria e coqueluche. Mas essa eu peço para que seja vacinada na gravidez. Porque a gente está tendo surto de coqueluche, voltou. Ela estava erradicada e acreditem se quiser, a coqueluche voltou. Famosa tosse comprida para os leigos que chamavam de tosse comprida. Mas, como ela voltou, a gente a gente está precisando vacinar todas as gestantes em todas as gestações, independente se ela já tiver tomado há menos de 10 anos. Uhum. Então, se você não precisa vacinar antes, porque você vai ter que vacinar grávida de novo. Então, a DPT é a única que eu peço para vacinar na gestação mesmo. E a outra pergunta em relação a exames de novo é: poxa, doutora Lu, mas será que o meu marido precisa fazer algum exame também para saber se está tudo bem ou não? Que seria o espermograma? Eu sempre falo, vamos tentar primeiro fazer vocês engravidarem espontaneamente, pedir os exames básicos. A tiroide, a até falou, tiroide é danada, gente. Mas pedimos os exames básicos e liberamos vocês para engravidar. Caso vocês não engravidem lá, se a gente for ler o livro, a gente espera mais ou menos 1 ano para vocês engravidarem, tendo relação lá no período bonitinho, fértil, bonitinho.
Se não acontecer de você engravidar até um ano, daí é legal pedir os exames mais específicos. Daí o espermograma do seu marido, uma esterossalpingografia, que é um exame que vê as trompas, né? Pedir exames de autoimunidade, exames de trombofilia. Então, tem alguns exames mais específicos, né? Hoje se fala muito da trombofilia, eu mesmo tenho trombofilia. Tenho trombofilia, para quem não sabe, é um problema de coagulação no sangue. No meu caso, é genético. Eu tive que usar anticoagulante a minha gestação toda para eu poder ter meus 2 filhos. E graças a Deus eu descobri antes de engravidar, porque o meu irmão tinha tido trombose e isso já levantou ali uma atenção. Mas é um exame que o convênio acaba não cobrindo. Então a gente acaba não pedindo para todo mundo, né? Mas também é algo que a gente às vezes tem alguém na família com trombose, comenta com o seu médico. Isso são coisas que é muito importante a gente saber para a gente poder fazer a investigação e às vezes uma investigação um pouquinho antes do que a gente faria, né? Em relação se você tiver perda, se você não conseguir engravidar. Então, o exame é uma dúvida muito frequente aqui, que me fazem. A questão das vacinas também, que falam, ai, Lu, o que eu tenho que fazer? E quando pedir os exames mais específicos, que eu falei que são os de infertilidade. No livro diz um ano. E eu digo. É isso que eu ia confirmar com você. Quando tem que surgir esse alerta? Depois de quanto tempo, assim? Teoricamente, um ano, mas depende da idade da paciente. Se a paciente ela é mais velha, talvez eu tenha que antecipar um pouquinho isso. Por isso que eu falo, o livro, os estudos dizem uma coisa, mas a nossa vivência prática. A prática, né? Outra. E cada paciente é uma paciente. E isso é bacana da medicina. É difícil você colocar tudo lá num potinho e se basear só em estudo científico e trabalho. É lógico que eles nos norteiam, mas eu não posso, de repente, ver uma paciente que já está mais velha, 6 meses tentando engravidar e não conseguindo, e falar, não, tem que esperar um ano para pedir exames complementares e mais específicos. Talvez daqui um ano a reserva ovariana dela não tá boa. Daí tem até um exame que hoje também está muito na moda de pedir, que chama-se hormônio antimileriano, né? Para quem não está engravidando, a gente às vezes acaba pedindo esse exame. E é legal falar dele pelo seguinte: eu também faço uma outra analogia, sua mãe está aqui assistindo e vou falar, ela vai gostar do que eu vou falar. Que os nossos óvulos foram feitos dentro da barriga da nossa mãe, quando ela estava grávida de 20 semanas. Então, eu falo que os nossos filhos são um pouco filhos da nossa mãe, porque foi ela que fez os nossos óvulos dentro da barriga dela com 20 semanas. Mas, pensando assim, os nossos óvulos têm a nossa idade. Então, eu, Lu, tenho 45 anos, então meus óvulos têm 45 anos. Né? Se eu for dosar o meu AMH agora, ele vai estar horroroso, óbvio. Eu estou mais perto da menopausa do que da minha menarca, que foi minha primeira menstruação. Né? E eu tenho 45 anos. Então, eu também é um hormônio que a gente pede muito, mas a gente tem que ter muita atenção a ele, porque às vezes ele não vem maravilhoso, mas dependendo da sua idade, ele não virá mesmo, porque tem a sua idade. E às vezes esse hormônio também pode gerar até mais angústia e mais sensação de que eu preciso partir para uma fertilização, ou para uma inseminação, ou para um procedimento de alta complexidade. E não necessariamente. Eu vejo mulheres que às vezes têm um AMH não tão bom engravidando espontaneamente, tá? E ele só vê quantidade de óvulo, ele não vê qualidade. E eu acho que o que me angustia mais e me preocupa mais, em questão em mulheres mais velhas, é a qualidade do óvulo, né? E ainda não tem nenhum exame que nos dizem a qualidade do óvulo. Então, por isso que a gente é muito chato. Engravida antes dos 40, por favor. Engravida antes dos 40. Daí chega aquela pacientinha aqui com uns 35, 37 anos, que não está namorando, que não tem ainda um parceiro fixo. Daí eu sempre questiono e falo para ela, você sonha em ser mãe? Eu e minhas perguntas, eu adoro fazer perguntas para os meus pacientes. A Yara sabe. E quando essa paciente com 35, 37 anos me responde assim, doutora Lu, eu sonho em ser mãe, e ela não tem um namorado nem um parceiro fixo, eu acho que ela deve pensar assim no congelamento de óvulo.
Então, apesar de muita gente achar que isso não deveria ser feito, fazer parte da nossa consulta ginecológica, mas eu acho que sim, porque imagina, às vezes você está lá com 37 anos, não tem parceiro fixo, você começou a namorar. O cara é super bacana, mas você tá pensando em ter filho já. Daí o cara assusta. Ele pode, Aham. né? Pode, porque ela só quer ter um filho comigo. Então, quando Uhum. você tem lá seus óvulos congelados, tem essa tranquilidade. Então, é uma coisa que às vezes eu costumo também, mesmo que ela não me fale que ela está pretendendo engravidar, a pergunta, você sonha em ser mãe, dependendo da idade da paciente, também é importante. Uhum, sim. E Então, daí outra. Pode falar. uma idade tardia, então, seria para engravidar, seria por volta desses 37. A E primeira assim, gestação, no caso. vamos lá, se a gente pegar o livro, vamos de novo no livro. O livro vai dizer 35, tá? Uhum. É isso que o livro diz. Hoje, a maioria das Para a pacientes, se primeira. for para a primeira, se eu for pegar no meu consultório, eu tenho poucas pacientes grávidas aos 30. A maioria das minhas pacientes estão grávidas entre 35 e 40. Porque foi o que a gente conversou lá no comecinho da live. A gente quer profissão, a gente quer um monte de coisa antes de ter bebê. Então, a gente está postergando a gravidez. Então, o mais comum hoje são gestantes entre 35 e 40. Mas se você Uhum. for perguntar para mim, o que eu acho ideal é engravidar seu primeiro filho antes dos 35. Eu, por exemplo, engravidei do Dudu, meu primeiro filho, com 33 e ele nasceu, eu já tinha quase 34. Depois de um mês eu fiz 34. Daí da Luli, eu não podia dar um tempo muito grande. Então eu engravidei com 36 Uhum. e depois de um mês eu fiz 37. Então, eu consegui meio que ter o primeiro filho antes dos 35 e a segunda antes dos 40. Uhum. Entendeu? Porque Bom. daí é a questão da qualidade. Agora, se chega uma paciente aqui e fala assim, doutora Lu, tenho 42 anos, eu quero engravidar e eu tenho muito, muito, muito medo de malformação. Muito medo. É uma coisa que eu tenho muito medo. E eu sei que não tem exame para ver qualidade do meu óvulo. Tem algo que eu possa fazer para dar uma garantia que o meu bebê é perfeito? Então, assim, antes de engravidar, para saber qualidade de embrião, só se for um tratamento de reprodução assistida, uma fertilização, onde você pode fazer uma biópsia do embrião e saber se ele é perfeito ou não. Mas Uhum. isso é uma fertilização in vitro, que é um procedimento de alta complexidade, que é financeiramente caro, Ah, né? E uhum. artificial. Então, para eu ver qualidade de embrião, só dessa maneira. Hoje, a gente tem um exame que é muito legal, porque quando eu tive meus filhos, a gente não tinha esse exame disponível, que chama NIPT, que é a pesquisa do DNA fetal no sangue materno. Então, é possível hoje, antes de 12 semanas, por volta de 10 semanas de gestação, eu fazer um exame de sangue na mãe, aonde eu tenho o cariótipo do bebê, que é a pesquisa do DNA fetal no sangue materno, aonde eu sei se esse bebê é perfeito ou não. Então dá sim para saber. Mas eu falo que a gente descobre e não tem o que fazer. A única coisa quando ela está gestante, se ela vem com uma formação, ela consegue se preparar para receber esse bebê com malformação. Então, o exame só vai dar ou a paz, que não tem nada, ou a resposta que tem algo, e a gente tenta preparar essa família para receber da melhor maneira esse bebezinho especial que está a caminho. Então, o NIPT é um exame, mas ele só pode ser feito quando a gente já está grávida. Ou faz a biópsia do embrião, no caso da fertilização, que é Aham. dúvidas que geralmente tem. Deixa eu ver. Daí a gente falou também, todo mundo fala muito do parto, né? E você falou, Lu, eu li pra caramba. E todo mundo fala hoje de maternidade, né? Porque é um tema tão, tão bacana. E muito importante você conhecer o seu médico, você se informar, né? Porque o parto é muito especial. E Nossa, daí, esses dias você colocou a sua caixinha de pergunta, né? Se você
para as mães fazerem as considerações. Eu daqui já chorei, eu já queria engravidar agora para passar por isso, por essa emoção. E do jeito que as mães falam de você, eu falei, ai meu Deus, é a Lu, não tem jeito. A gente teve uma amiga super próxima, né? A Fernanda, que teve com você, foi até ela que indicou. A Eu falei, pequenininha. meu, não tem jeito, não tem como ser com outra pessoa. Já até quero programar para não entrar com férias, né, da Lu. Mas eu sei que é a É, doutora Mônica que cobre também, que a ela Mônica é demais. é demais. Mas é louco mesmo. E é negócio até das férias. Eu acabo planejando minhas férias com um ano antes. Olha que loucura. Porque eu acho honesto falar para minha paciente, falar, olha, nesses 15 dias eu não vou estar aqui. Quem vai estar vai ser a Moni. Porque ela pode falar eu quero ou não quero, mas eu acho honesto, não acho legal daí chegar às vésperas do parto e falar, então, eu vou viajar e vai ficar. Sim, Não, ela tem que ter a opção. Então, até isso é legal, é uma pergunta bacana quando você fala das férias. É legal fazer para o seu médico. Olha, a data provável do meu parto é tal. Você vai estar aqui, você vai estar disponível, né? Que isso é importante. Você planejou aquilo para ser com aquela pessoa, né? E durante o pré-natal, tirar as suas dúvidas. Eu sempre uhum, falo, eu tenho só paciente querida, a Fê é uma querida, mas eu acho que aqui no consultório que eu tento fazer é sempre tirar as dúvidas e eu falo que a gente não consegue agradar todo mundo. Mas existe a paciente certa para o médico certo. Eu amo fazer parto. É a coisa que eu mais gosto na minha vida. Eu falo que me reenergiza. Então, para mim, é mais do que uma profissão. É de verdade um prazer. E quem tem, que é minha paciente e vivenciou isso pertinho de mim, sabe o quanto realmente isso brilha meus olhos, né? Então, acho que por isso a caixinha de pergunta foi tão gostosa, porque realmente acho que foi elas incrível. colocam, né? Mas tem Viu? Não sou só eu, paciente. ó. Ai, é uma delícia mesmo. Eu fico muito feliz. Mas tem paciente que às vezes ela quer algo mais e ela vai falar: olha, doutora Lu, eu quero assim. E de repente eu vou falar: olha, assim. E acho honesto também da minha parte dizer: eu não consigo fazer porque eu não acredito nisso, ou porque eu tenho receio, ou porque isso eu não acho seguro para você. Então eu Lu, não vou me arriscar e nem te arriscar, né? Então, a Rebeca, a fofa, tá aqui. É isso, às vezes você tem uma placenta baixa, eu vou falar, placenta baixa, parto normal é difícil, mas se a placenta subir, dá, entendeu? E a placenta sobe, porque a gente reza tanto que ela sobe, entendeu? Eu tenho uma fé, eu falo que é uma coisa que eu acredito muito, que além de mim, Imagina. né, é Deus, então ele está sempre pertinho de mim, e parece que as coisas dão certo. Eu falo, mesmo quando é difícil, ou no caso de ter, um caso, uma placenta baixa que subiu, e daí a gente consegue fazer um parto normal. Mas também não dá para fazer milagre. Então, você vê lá, tem uma placenta baixa, não subiu, não dá para fazer parto normal. E daí tem paciente que fala, mas eu quero. E daí eu acho honesto dizer, bom, então não dá, não dá. Tem outro médico que vai fazer, mas eu não. Então, eu acho que essa relação, eu acho que de verdade, de honestidade, de a gente falar exatamente aonde eu, doutora Lu, até onde eu vou, né? E vocês, até onde vocês querem que eu vá. E a gente se alinhar e saber, poxa, estamos juntas, é Uhum. isso que eu quero para o meu parto. E daí o resultado é lindo, é maravilhoso. É, Porque é o médico certo para o paciente certo. Então com tá tudo certeza. bem. É isso. Eu acho que isso é muito importante. Na medicina, tudo, né, que a gente faz. Acho que a gente coloca o amor, a verdade. Não tem como dar errado. Não tem mesmo. Acho que a gente tem que colocar o comprometimento e o estudo que a gente tem, que a gente estudou tantos anos, dedicou, né, para poder tá aqui passando. E uma responsabilidade, são duas É vidas, né? enorme. na, Sim, na minha mão. Então, eu falo que é muito, muito importante a gente não colocar em risco. Eu falo que eu jamais posso colocar em risco aquilo que eu acredito, Lu, como médica, como mulher que sou, né? Porque se eu colocar em risco as coisas que eu acredito, eu estou colocando a minha paciente em risco. Então, uhum, a partir do momento que eu sinto que eu vou me contrariar, eu vou estar colocando minha paciente em risco. Então, eu prefiro dizer a ela que talvez é melhor não.
não ser comigo. E tá tudo bem. Muitas têm nenê com outro ginecologista e depois voltam para doutora Lu, por que que eu não te ouvi? Você me disse que ia acontecer isso, mas eu não te ouvi. Eu fui lá no outro, depois elas voltam. E eu recebo de braço aberto, tenho colo, abraço, choro junto se precisar com as histórias, mas eu não posso colocar em risco de jeito nenhum uma responsabilidade imensa, duas vidas na minha mão. É um presente, uma Exatamente. missão mesmo que Deus me deu, que, que eu só tenho que agradecer e fazer isso com muita responsabilidade. Então, por isso que a caixinha de perguntas sempre é uma delícia, porque eu acho que é Nossa, isso. foi super emocionante. Foi legal, né? Foi bonito. Eu até Foi. coloquei o feed nos destaques, eu coloquei, porque eu quero, sabe, ler quando às vezes tem alguma coisa. Eu sempre falo que às vezes quando você tá. A gente, todo mundo tem dias que a gente tá triste, ou que a gente, né, fala, poxa, será? Daí eu pego e releio. Então, eu deixei lá no meu feed guardadinho, que eu falo que é o meu potinho de coragem. Quando eu acho que, É, às vezes, preciso dessa coragem, eu vou lá e eu releio e eu relembro para ter certeza que esse é o caminho certo. A gente tem que ter muito respeito por quem nos escolhe para ser médico, né? E muita responsabilidade e jamais ultrapassar os limites, porque eu falo, adoro pegar no colo. E olha que bacana, eu sou gineco também e eu tenho 22 anos de formada, né? Eu fico até arrepiada, porque, gente, hoje eu cuido das meninas que eu fiz o parto. Elas estão começando a namorar, elas estão entrando na faculdade e elas voltam para o meu colo. Que coisa mais emocionante que isso? Eu dei o sim. primeiro colo delas e hoje elas voltam para o meu colo. Você mesma, quando eu te conheci, né, 10 anos atrás, olha quanta coisa aconteceu, né? Eu lembro quando você falou luto do seu casamento, que você tava... lembra? Que você falou, Socorro, vou casar. vou casar, e o que máximo! E daí a gente acompanha, né? As redes sociais, né? Então É a rede social está aqui justamente para nos aproximar, né? Então, que eu também tinha um pouco de anticorpo. Será que eu falo? Não falo? Eu falo, poxa, mas não é todo mundo que pode ter a doutora Lu como paciente, né? Por não morar, às vezes, em São Paulo, ou eu não atendo plano, então, né? Mas será que se eu divulgar aquilo, o meu conhecimento, um pouquinho que seja, eu não possa ajudar outras mulheres ou outras pessoas de alguma maneira? Então, por que não começar a falar um pouquinho, né? Compartilhar informação, compartilhar conhecimento, compartilhar carinho. Então, daí por isso que eu falei, comecei a falar na rede social e eu falo, acho que aos pouquinhos está dando certo. Então, é assim que eu vou fazendo com o Nossa, coração. Lu, muito, porque a gente se sente, porque a gente se sente mais próxima de você. Eu, como paciente, acho que qualquer dúvida que eu tive, estando grávida ou não, aconteceu qualquer mal-estar, eu te escrevi na hora, você sempre foi super prestativa. Até uma pergunta que eu quero fazer, que eu acho que é legal, que eu fiquei também super na dúvida em relação ao Covid. Eu, Lu, e aí? Como que vai ser? Já tem algum problema? Mãe, filho, passa, não passa? E eu nem estando grávida, fazia um tempo que a gente não se falava, você foi super pronta ali, rapidinho escreveu. Eu falei, bom, ótimo. E todo Vamos esse lá. amor que você transmite dá super uma confiança. Vamos lá. Amor é o segredo. Para você coloca o amor, dá É. certo. Tem jeito. Mas a coisa do Covid, a gente está, lógico, conhecendo o Covid. Ele é um vírus que Uhum. chegou aqui no Brasil em fevereiro, mas ele existe no mundo há menos de um ano, né? Então eu falo que é como trocar pneu com o carro andando. O carro está andando e a gente está aprendendo a lidar com o Covid. Mas a gente tem isso, que o Covid tem ido bem em relação às gestantes. Eu acho que Deus colocou a mãozinha lá nas grávidas e falou: não, aqui não. Precisa, nesse momento tão difícil, ter vida, ter nascimentos para dar esperança para esse mundo inteiro. Então, as grávidas meio que estão protegidas, não que não peguem Covid, mas os Sim. casos que têm acontecido têm sido de bom prognóstico, então elas não têm tido malformação, principalmente o maior medo, malformação dos bebês, e nem grandes complicações em relação a elas. No pós-parto é mais complicado porque
o imunodeprime mais, então a preocupação maior de nós, obstetras, é com essa mãe no pós-parto, né? E os bebês, por incrível que pareça, assim como as crianças, também têm ficado muito bem em relação ao Covid, né? Então, os hospitais têm feito muitas coisas para poder minimizar o risco de contaminação. Então, hoje, a conduta atual, eu falo que toda semana muda, gente. Toda semana muda. Então, o que eu vou falar hoje, a semana que vem pode mudar. Mas hoje, para quem está gestante, ela tem que colher o teste de Covid, se for uma cesárea agendada, 72 horas antes do parto dela. E caso ela entre em trabalho de parto normal, ela colhe o teste rápido, que demora 3 horas para ficar pronto. E só depois do teste rápido que ela vai subir para o centro obstétrico. Então, a gente já sabe que se essa paciente é positiva ou não, até para... Porque, às vezes, por exemplo, no Einstein tem a sala de pressão negativa, que minimiza a contaminação, e até para a gente se proteger, porque, por incrível que pareça, o obstetra é a segunda especialidade que mais se contamina com Covid. Os primeiros são os intensivistas, né, que são o pessoal que trabalha na UTI, e o segundo são os obstetras. Primeiro, porque a gente não parou, e segundo, porque o obstetra é meio mãezona mesmo, meio paizão quem é homem. A gente gosta de abraçar, beijar. Quando eu vejo, eu já estou abraçando minha paciente. Falei, gente, Covid, eu abracei. Então, daí eu falo, ai, mas é assim, é um momento alegre, é um momento feliz. E a gente se emociona, a gente fica feliz, a gente quer. E a gente é brasileiro, né? Então a gente gosta do contato. Mas os Super emotivo. obstetras, nós somos a segunda especialidade que mais se contamina. Então, com esses protocolos de testagem, tem ajudado bastante, todos nós. Então, e mesmo nós, médicos, nos testamos semanalmente com o PCR, que é do nariz. Então, não reclamem quando vocês forem fazer o teste do nariz. E lembrem que tem pessoas que fazem todo. Falei, daqui a pouco eu vou ficar sem nariz. Aquilo deve ir até meu cérebro. Já limpa. Uma loucura, mas é importante até para a segurança para o paciente, né? Então, a Cá falando, eu quero abraçar. Então, calma, Cá, essa neném já vai nascer. No dia do parto, eu vou estar paramentada, a gente se abraça. Ninguém me segura. Ela tá para ter neném, ela vai ter mais um menininho, querida. Ah, que massa, que legal. Uma delícia, uma Muito delícia. show. Ai, Vê Lu. se dúvidas. Eu até escrevi aqui para eu ter um pouquinho. Ah, uma coisa bacana de a gente falar é que assim, a gente demora tanto para querer engravidar, né? E daí a gente cria uma expectativa na gravidez. Então a gente vai falar, poxa, quando eu tiver meu filho, ele vai. Primeiro ele vai ser assim, ele não vai fazer birra, ele vai dormir a noite. Ele vai mamar no peito de 4 em 4 horas e vai ser perfeito. E eu vou poder descansar, fazer exercício e eu vou poder emagrecer, porque eu vou ter uma licença maternidade de 6 meses. Gente, expectativa versus Eu já realidade, falei que eu correto? vou parar de falar dos filhos dos outros. Justamente por isso. Eu paguei a língua. Eu olhava aquelas crianças birrentas e falava: não, meu filho não vai fazer assim, ele não vai fazer birra. Primeira birra que o Dudu fez, eu queria morrer. Falava, gente do céu, que devem estar. E repreendendo, então é muito difícil educar, né? O Dudu, por exemplo, não dormia a noite toda, né? Então foi difícil. Então, expectativa versus realidade. Baixa expectativa. O puerpério, até a Rebeca falou, Lu, fala do puerpério. Então, o puerpério não é fácil. Ele não é fácil porque existe uma queda hormonal e a gente fica hormonalmente bagunçada e mais emotiva, né? E a expectativa e a realidade. Eu idealizo que seja daquela maneira e de repente não é daquele jeito, né? E daí eu me frustro e dói a alma. E eu acho que o que dói não é o físico. Então, eu falo que o parto não é difícil, seja normal ou seja cesárea. O É difícil difícil, é é o que quando próximo. nasce um bebê, nasce uma outra mulher que tem que se reinventar. E a transição daquela mulher anterior que existia antes daquele filho e essa nova mulher depois do bebê, isso causa dor, porque tem saudade da doutora Lu ali antes do Dudu e da Luli. Eu tenho saudade e que, sinceramente, ela não existe mais e ela não cabe na minha vida nesse momento ainda. Acho que quando eles crescerem, sim, vou voltar a ter
momentos da doutora Lu que era antes de ter filho. Mas é muito difícil no primeiro filho quando tem essa transição. E a gente nunca esquecer do marido da gente também, porque o amor pelo filho é tão enorme assim que às vezes a gente esquece de cuidar dele. Então, não esquecer, porque sempre vai ser você e ele. Os filhos vão crescer, vão criar asas, né? E no Com final certeza. fica ele de novo. Então, o marido é importante. Então, essa questão de não idealizar o puerpério, eu acho que é muito, muito importante. E a amamentação, que também não é fácil. Então, a questão da depressão pós-parto é que, assim, 90% das mulheres têm blues puerperal. Blues puerperal é estranheza. 90% das mulheres têm um chororô, uma estranheza, que passa depois de 15 dias. Se não passar, daí a gente fica de olho na depressão pós-parto. E que não necessariamente tem a ver a não amar o seu filho. A gente ama o filho. É uma questão nossa com a gente mesmo. E a Gabi, a doutora Gabi, que é dermato, queridíssima, falando, imagina quando é com gêmeos, gente. Ela é médica, dermatologista e teve gêmeos. Você já Gêmeos também. viu? Foi a mudança da vida dela, entendeu? Mas eu já o marido dela é cirurgião plástico, ele já, olha, deixa eu falar, Arrasou. A, arrasou. a Thaís, que tá aqui também, ela escreveu que ela também teve duas meninas. Foi super surpresa, né, Tata? Logo de primeiro, assim, foi. A gente convivia assim na época, foi bem intenso. É Lu, isso. você comentou. Desculpa, pode continuar. Pode falar. Eu comentei, pode falar. Você comentou sobre os pais. Até uma dúvida que me mandaram agora por WhatsApp. A idade, a gente estava falando sobre a idade da mulher, né? Mas a idade do homem influencia também na gravidez? Na Gente, verdade, no tentar engravidar, né? isso é uma sacanagem, viu? Porque, olha, não, o homem, a cada 3 meses, produz novos espermatozoides. Então, ele não tem problema nenhum. Diferente de nós, mulheres, que nascemos com os nossos óvulos formados lá na barriga da nossa mãe, Contadinho. os homens não. A cada 3 meses é tudo novinho. Então, não tem tanto problema. A não ser quando ele entra na andropausa, que ele também entra mais tarde. Então, vocês vão ver homens, às vezes com 50 e tantos, 60 anos, tendo filhos e tá tudo certinho. A cada 3 meses é tudo novinho. Essa é muito... não interfere na idade deles. Só nós. Tem mais Sim. pergunta E, aqui. Lu, dá Nossa, tempo de a responder Tá mais uma? falando Temos duas. 2 minutinhos. É. Então, vou falar rápido, tá falando das... Eu também acho, tá? Que a mudança é muito para melhor. Eu acho que eu me tornei uma profissional melhor, uma mulher melhor. Eu me sinto infinitamente melhor depois que eu tive meus filhos. Acho sim. A transição é difícil, que é aquele susto, mas olha, eu recomendo, tenham filhos. E eu digo porque eu trabalho 22 anos com mulheres tendo filhos, eu não conheço uma que fala, doutora Lu, eu me arrependi. Muito pelo contrário, diz, doutora Lu, porque eu não tive antes. Então, isso é para você também. Mayara, tenha seu bebê, não tenha medo de engravidar. E olha que rede de apoio. Eu vou estar ali cuidando de vocês, mas olha quanta gente querida que entrou aqui na live, que te adora e que você vai estar do seu lado, porque rede de apoio é muito importante. Nós, mulheres, a gente precisa se ajudar e não Sim. se criticar, né? E nem colocar mais culpa. A gente está aqui para se ajudar. Então, isso é muito, muito, muito importante. Exatamente. Lu, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Já quero marcar uma consulta para a gente ficar batendo mais papo. Mas quero te agradecer, assim, do fundo do coração, todo o apoio que você me deu, independente de ser da live, da Baby Me, na vida. Você transmite uma paz, eu já te falei isso e eu vou repetir muitas mil vezes que você foi um anjo que Deus mandou na Terra para ajudar esses bebês a nascerem. Nossa, não tem como agradecer. Queria agradecer o pessoal que está aqui também assistindo, a família que está na torcida para que o bebê venha logo. Mas agradeço, assim, muito, muito, muito todo mundo. E você, que é super especial. E eu, com certeza, já vamos marcar outras, falando sobre a gestação, o parto. Tem, eu acho que, muito mais tema que a gente pode explorar. E, Lu, obrigada.